Muito bem, sejam bem-vindos, tá? Ao nosso PNL Transforma, tá bom? E hoje eu vou chamar a menina Carla, uma aluna linda, onde nós vamos ter a oportunidade aqui de viver um pouco a transformação que aconteceu na tua própria vida. E como eu sempre digo, histórias curam, histórias elas têm um poder de movimentar a nossa mente para dentro, de permitir que a gente seja catapultado para dentro. E quando a gente é catapultado para dentro, a gente tem o poder de ressignificar coisas em nossa vida. Então, seja muito bem-vindo aos guerreiros aqui das 7 horas da manhã, tá bom? Para o nosso PNL Transforma, certo? E vai ser simplesmente incrível isso aqui, tá bom? Vai ser simplesmente incrível, tá? Clica nessa seta, compartilha isso, porque eu acredito que hoje a gente vai fundo, tá? Vai fundo e eu acho que nós vamos aprender muita coisa aqui bacana, tá bom? Então, enquanto o povo vai chegando, deixa eu colocar aqui PNL Transforma, tá bom? Deixa eu botar aqui hashtag 4, né? Estamos indo para a 4ª semana, rapaz. Hashtag 4 PNL Transforma. Muito bem, muito bem, muito bem. Clica nesse coração, compartilha isso aqui, tá bom? Porque hoje vai ser incrível, tá bom? Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã. Amanhã eu vou falar sobre relacionamentos na live de sexta, 7 horas da manhã. Live terapêutico. Amanhã vai ser pancada, viu? Amanhã vai ser pancada. Hoje e amanhã. Vocês estão bem? Diz aí pra mim se vocês estão bem. Clica nesse coração. Escreve aí pra mim, Ilvan, tô bem. Ilvan, tô maravilhoso. Tá? Eu tô sem som. Se você tá me vendo e tá me ouvindo bem, digite 1 aí pra eu saber que você tá me vendo e me ouvindo bem. Me vendo e me ouvindo bem, tá bom? Digite 1 aí. Ah, então eu tô com som. O pessoal tá falando aqui, sexta terapêutica, o pessoal tá me ouvindo. Aumenta aí o volume. Aumenta aí o volume que o som vai chegar, tá bom? Aumenta aí o volume que o som vai chegar. Certinho? Certinho? Então vamos lá. Cadê Carla? Fale comigo aí, vá. Você tá maravilhoso, Sandra? Ai. Vocês sabiam que hoje de manhã bateu 0 graus? 0 graus aqui. Isso significa que amanhã provavelmente vai estar 0 graus também. E se tiver 0 graus amanhã, a live vai ser a 0 graus, tá? Então que vai falar de relacionamento a 0 graus, mas vai pegar fogo, viu? Eita. Deixa eu ver aqui, Carla. O povo tá acordando. Bora. Carla. Vai lá, Carlinha, só posso começar. Vai lá. Ei, muito bem. E aí, Carla, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Maravilha. Bom dia para você, quase boa tarde para mim. E aí, Carlinha, tudo bem? Se apresenta aí pro povo, diz como foi que a gente se conheceu. Vamos lá. Diz aí para mim, Vamos vá. lá. Eu sou Carla. Eu trabalho muito tempo na área corporativa. Eu sou administradora, especialista em logística, então trabalhava nessa área há 13 anos e tinha um desejo de atuar como terapeuta, mas era uma coisa assim que eu pensava, não, quando eu me aposentar, aí eu vou e trabalho nesse mercado de terapia. Só que aí, no ano passado, em março, início da pandemia, saí do emprego, conheci o Van no Instagram, fiz o desafio dos 21 dias, acompanhei e eu percebi que o momento era aquele e mergulhei na PNL e eu fico cada dia mais apaixonada pela PNL, assim, é surpreendente demais, transformador. Reverbera para todo mundo que está em volta. E aí estamos aqui.
Ai, pô, que massa, viu? Que massa. Você sabe que eu tenho duas paixões, né? Uma é PNL e a outra é Paulinho, né? Só que uma pessoa estava me perguntando sobre a minha história. Eu não sei nem por que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Uma pessoa estava me perguntando sobre a minha história e eu ainda nem gravei o vídeo no YouTube. Mas poucas pessoas sabem que eu conheci Paulinho por causa da PNL, né? Então, a PNL era um negócio para mim tão É, surreal, transformou minha vida tanto, sabe? Eu não consigo imaginar, eu não consigo imaginar estar onde eu estou, ter chegado onde eu estou, se eu não tivesse modificado algumas programações na minha cabeça extremamente limitantes, né? E eu conheci Paulinha em uma formação de programação neurolinguística em Portugal. Então, não teria nem mulher nem filho, né? Ou teria mulher e é. outro filho, mas enfim, seria uma outra linha do tempo, né? Mas eu gosto dessa linha do tempo. Carlinha, seja muito bem-vinda, tá bom? Essa mulher negra, poderosa, sabe? Que admiro pra caramba, tá? E vamos começar aqui, né? Já que a gente está falando de história, diz para mim, né? Qual foi a grande transformação, tá? Que esse processo, né? Esse encontro da gente nessa live dos 21 dias, ou o processo com programação neurolinguística gerou na tua vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é por isso que a gente veio aqui. Sim, Diz aí para mim. bom. Foram inúmeras transformações, mesmo. Que se a gente for falar delas, eu vou ficar aqui a manhã inteira só relatando, isso aqui também mudou, isso aqui também. Mas hoje vamos pontuar em uma que para mim, foi de grande importância, porque era uma coisa que eu não via. Assim, eu nunca quis ser identificada como uma pessoa tímida. Nunca quis que ninguém falasse que essa característica fosse atribuída à minha imagem. Porém, em várias situações, eu tinha uma dificuldade de falar, de me expressar, de gravar um vídeo, de apresentar um trabalho. Então, assim, geralmente eu me colocava numa postura de tipo autossuficiência. Na faculdade, geralmente eu fazia o trabalho inteiro, preparava a apresentação e outra pessoa ia lá apresentar. E quando o professor exigia, não, todo mundo tem que falar. Aí eu falava, mas para mim era muito desconfortável. Não era uma coisa que eu fazia, mesmo eu dominando o assunto. Porque eu estudava, eu sabia, mas mesmo dominando o assunto, eu não me sentia confortável, me incomodava. E foi assim por muito tempo, né? Mas eu não queria que ninguém só falasse que eu era tímida, então quando não tinha jeito, eu montava uma personagem, ia lá, apresentava e queria que parecesse natural, mas não era. Para mim, estava sendo muito desconfortável, para mim estava sendo ruim. Na verdade, era uma coisa que doía. E E você tinha assim, consciência disso? Não ficou claro para mim, só para o povo saber. Tipo, era uma coisa que ficava na tua mente consciente, que era desconfortável, ou você escamoteava isso consciente? Você não tinha uma representação disso consciente? Como é que era? não, eu não tinha. Eu não Ok. tinha uma representação consciente. Para mim, Isso, era normal que fosse daquela forma. isso é bastante interessante porque existe um sem número de bloqueios que nós possuímos, né? Isso é bacana para a audiência e que a gente, por já conviver com isso há muito tempo, de alguma forma a gente naturaliza isso, né? É Exatamente. como se fosse uma espécie de normose. A gente começa, é como se nossa mente começasse, a nossa mente é uma fábrica de produzir justificativas para os processos, então é como se nossa mente começasse a legitimar e fazer com que a gente permaneça em um lugar que não é bacana. Embora o nosso corpo revele isso para a gente, às vezes a gente até promove uma cisão sem nem mesmo se dar conta disso, né?
A gente promove uma cisão sem nem mesmo se dar conta disso, onde a gente desliga para os sinais do corpo, né? De que tem algo errado. Isso, eu não sei se isso acontece com alguém aqui da audiência, mas eu pego muitas situações assim, né? Então isso é bem bacana. Vai lá, diga, Carla, diga aí. Então você, coloquei. Então, era dessa forma. Inclusive, quando eu concluí, né, o practitioner em PNL, e aí eu queria dar o meu depoimento, porque de fato era uma coisa que eu gostaria que outras pessoas participassem, tivessem conhecimento da PNL e pudessem transformar suas vidas também. E aí eu fui lá e gravei, mas a minha voz estava trêmula, eu estava nervosa, eu olhava para vários lugares, eu não fixava meu olho na câmera, ainda desconfortável. Mas eu já consegui, fui lá e gravei. Eu lembro que o ano passado, e assim, não era uma coisa que eu tinha um problema com a minha imagem, era um problema de expressar. A dificuldade era de me expressar. O ano passado, eu fui convidada para fazer um teste para um comercial e aí eu nem fiz. Eu nem fiz o teste. Era uma proposta bem bacana, mas eu disse assim, não, gravar um vídeo para mandar para eles, não. E aí nem mandei. E aí, nessa hora, a mente, inclusive, diz assim: cria uma justificativa e fica tudo bem, mesmo não estando tudo bem. Né? Mesmo não estando tudo bem. Então, assim, até que com a PNL eu consegui perceber que não estava tudo bem, que não era normal eu me sentir assim. Porque se eu tinha o desejo de falar, de em alguns momentos debater, de estar me expressando, de estar mostrando a minha cara, e eu não conseguia fazer, então eu percebi só então que ali existia um problema. E aí, com a PNL, eu passei por um processo também, e eu identifiquei que eu tinha esse bloqueio, que eu nem desconfiava que ele existia na minha vida, que era um bloqueio emocional. E eu não sabia que ele existia. E se for parar para a gente pensar, eu perdi inúmeras oportunidades na minha vida, né, ao longo de todos esses anos. Quantas vezes eu tinha alguma coisa para colocar, eu podia ter me destacado em algumas situações, e eu preferi ficar quieta, eu preferi não expor minha opinião, não me expressar, não aparecer. E isso é dolorido. Mas é como assim, é como se você fosse uma lâmpada de 100 e você estivesse funcionando só com 40. Porque você está limitado, você está literalmente bloqueado. Você não consegue colocar seu potencial. Então, é só uma partezinha que você está expondo e você tem tanta coisa para oferecer e você não oferece, você não consegue. E aí, com a PNL, eu trabalhando esse bloqueio, tenho evoluído bastante. Né? Para mim, já está tranquilo eu conversar aqui com você, dar um friozinho na barriga, né? Que a gente, será que a internet vai funcionar? Será que vai ficar tudo bem? Será que vai... Essas coisas técnicas, mas a questão de falar, para mim, já está muito tranquilo, já está dominado. Parece realmente. E você fala isso, eu quero até colocar isso aqui, insistir isso aqui com a audiência. Quando você fala assim, nossa, quantas oportunidades eu perdi, eu nem me dei conta de que eu perdi. Sabe? Isso comunica com muita coisa na minha história, sabe? Porque eu também me senti assim em relação a muitas coisas. E uma das coisas que é mais interessante que você percebe com programação neurolinguística é que às vezes não ter um problema é o problema. Não ter um problema é o problema. Quando você olha para a sua vida e você não percebe problemas no existir, o que acontece é que você não tem um estado desejado. Seu estado atual é o seu estado desejado. E às vezes isso é um problema. Porque nem sempre a gente tem consciência de perceber que o ponto em que a gente está pode não estar contribuindo para que a gente seja uma pessoa melhor, pode estar nos prejudicando. Quando eu
a primeira vez que eu aprendi, né, PNL, me trouxeram uma metáfora para explicar a noção de problema para programação neurolinguística, que foi muito interessante, que era assim: imagine uma pessoa que é alcoolista, mas que não sabe que é alcoolista. Uma pessoa que todos os finais de semana, quando dá sexta-feira, vira à noite no bar, sábado e domingo, aí vive segunda, terça, quarta, quinta, até quinta de cara limpa, mas sexta, sábado e domingo bebendo. Essa pessoa bebe praticamente metade da semana. E essa pessoa não acredita que tem um problema, ela acredita que está apenas se divertindo. Essa pessoa não perceber que tem um problema é pior do que se ela percebesse que tinha um problema. Porque se ela percebesse que ela tinha um problema, ela poderia começar a fazer movimentos na vida dela para resolver. E como ela não sabe que tem um problema, isso evolui, evolui. Aí daqui a pouco vem quinta, vem quarta, vem... E daqui a pouco essa pessoa está num médico e o médico dando diagnóstico para ela de que ela tem cirrose. Então, esse processo de você conseguir perceber que você tem problemas, eu acho que é muito rico. Esse movimento, né, de autoconhecimento. Né? E deixa eu lhe perguntar uma coisa, Carlinha. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, tá? Você disse assim, eu já... Eu percebi que eu perdi muitas oportunidades e que isso foi doloroso. Quando você percebeu que você perdeu muitas oportunidades? Como foi que você se sentiu? Como foi que você... O que é que você fez com isso? Ó, Pode ser... entrei nesse estado de dor mesmo, porque passou, né? Não espera. Então, foi bastante doído. E, de alguma forma, como é uma coisa que o que passou a gente não tem como modificar, então, o que é que eu posso fazer daqui para frente? Então, assim, eu tenho como missão agora evoluir a cada dia e tentar tirar essa cortina dos olhos de mais pessoas, do número máximo de pessoas que eu conseguir. Porque era uma cortina dos meus olhos. Eu não enxergava que existia esse bloqueio. Para mim, era normal viver com aquela dor. Aí eu sou desse jeito e tá tudo bem. E tá tudo bem. Normalizei viver com essa dor, com esse sentimento que me incomodava. De passar pelas situações ou abrindo mão de me colocar, quando tinha desejo de me colocar, ou quando precisava me colocar, tipo, entrar num personagem e fazer, mas me sentindo muito desconfortável, querendo sair correndo dali. Então, assim, o quanto mais pessoas eu puder auxiliar a saírem desse lugar e a conseguirem se colocar no mundo, colocar força no mundo, seu brilho, eu acho que é uma missão para mim hoje. Então, foi a forma que eu encontrei de ressignificar todo o tempo que eu passei omissa a esse bloqueio. Isso é bem forte. Bem forte mesmo. Você sabe, Carlinhos, as demais pessoas aqui, né? Eu acredito profundamente que o processo de cura, ele só se encerra quando você contribui. Você recebe primeiro, você busca uma ajuda, um processo terapêutico, você faz um movimento em tua vida e aí recebe uma formação, não pagando por isso, você está recebendo, você está se nutrindo ali. E esse processo de cura, ele só se encerra verdadeiramente quando você faz o movimento de levar esse aprendizado para o mundo. Então, por isso que a gente costuma dizer que embora você consiga extinguir a dor de uma forma breve, a realização, né, que é algo maior do que a extinção da dor, porque eu posso estar sentindo um incômodo profundo, uma angústia profunda no meu coração, e isso pode estar me impedindo de me movimentar. Bom, eu posso extinguir isso em um processo terapêutico. Mas a felicidade, que talvez seja o destino de todos nós, sabe? Só acontece verdadeiramente quando a gente faz esse movimento para dar.
para contribuir ao movimento e a gente sai da cadeira de alguém que precisa exclusivamente de ajuda, porque a gente vai sempre precisar de ajuda, mas a gente começa a ajudar. É aí, nesse processo, nesse movimento, que efetivamente a gente consegue se elevar para um outro nível. Então, isso que você está falando é surreal. As coisas que foram mais importantes e significativas da minha vida e que mais me puxavam para trás e que mais eram doloridas em mim, porque muitas vezes a gente olha para trás e diz assim, nossa, a gente perdeu 5, 10 anos da nossa vida com isso. Amanhã eu vou falar mesmo sobre isso. Eu vou literalmente abrir minha vida, eu vou falar de alguns relacionamentos que eu tive no passado e como eu me senti depois que eu entendi alguma coisa, como se eu tivesse perdido 10 anos da minha vida. 10 anos da minha vida. E como isso foi ruim. Mas você só percebe e consegue dar sentido a isso. E isso só te torna mais forte quando você começa a fazer esse movimento, pouco a pouco. De começar a dividir esse aprendizado com outras pessoas, de levar isso para outras pessoas. Então, isso que você está falando é muito forte. Essa missão que você leva para você, assim, de dizer, olha, se eu puder, com as ferramentas que eu tenho hoje, eu não vou permitir que outras mulheres passem por isso. Isso é muito forte. Se a gente imaginasse o mundo do jeito que está agora, e se todas as pessoas que têm dores, que têm problemas, que têm questões emocionais, dissessem para si mesmo assim, após alcançar um certo nível de consciência sobre os processos que viveu, a partir de hoje eu escolho levar para o mundo uma mensagem poderosa e levar para o mundo essa mensagem poderosa para que, de alguma forma, se eu puder, se tiver ao meu alcance, eu possa impedir que outras pessoas passem pelo mesmo que eu passei. Pessoas que têm depressão e que levam essa mensagem, às vezes, no campo terapêutico e diz assim, se eu puder, eu vou impedir outras pessoas que passem por isso. Isso é muito lindo mesmo, porque isso faz com que, eu não sei se faz sentido para você, Carla, você pode até falar, com que esse evento que foi, esse sentimento ruim, né, de ter não sei quantos anos você viveu assim, talvez a vida toda, ganha um outro sentido. Aquilo que aparentemente iria lhe drenar é a sua força para lhe movimentar na tua vida, para não permitir que outras mulheres passem por isso. Isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. Parabéns. O sentimento é este mesmo. Porque, para mim, foi muito... Era uma coisa que, para mim, tava tudo bem e não tava. E você descobrir que você não precisa carregar uma coisa tão pesada, você não precisa viver com a dor. É libertador. O sentimento é de uma libertação, assim, sem tamanho. E eu agradeço muito a PNL, né? Ao meu mentor, a toda a equipe da Sonhar. Porque são coisas que... Alguns problemas que a gente tem consciência, né? Algumas dificuldades você consegue enxergar, mas tem outras que não. Que a gente acaba realmente normalizando e vivendo daquela forma, empurrando com a barriga, achando que está tudo bem. E não precisa ser desse jeito. A gente consegue mudar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa sensação que você tinha que impedia você de fazer um trabalho, de fazer o trabalho antes e deixava alguém ir para frente, que sempre colocava as pessoas na frente. Isso tinha um impacto nos teus relacionamentos? Para além do profissional, eu falo assim, nas relações afetivas, nas relações com teu pai, tua mãe, amorosas, com amigos, tinha? Com amigos, talvez, sim. Com amigos, porque em algumas situações que eu não concordasse com algum assunto que estava sendo debatido, aí eu não vou falar não, para não discutir. Para não criar uma situação que não seja confortável. E não me colocava. Sendo que eu estava achando que não era daquela forma, eu não
não mostrava assim que eu estava concordando, mas eu também não colocava a minha opinião real sobre o assunto, para não causar nenhum desconforto. Só que eu tinha vontade de falar. Eu estava ali, estava preso. E essas situações em que a gente não expressa, eu acredito que acaba vindo para o físico, que o que a gente fica guardando acaba vindo, o problema acaba aparecendo no corpo físico. E eu tive problemas. Eu tive problema de tireoide, né? Que eu associo a isso, a esse comportamento, né? De engolir muita coisa, de não me expressar. E agora não. Agora eu quero falar tudo. E os amigos, como é que estão com isso? Algumas pessoas têm se surpreendido, né? Mas, assim, as relações não foram abaladas, né? São só pensamentos diferentes e a gente precisa se respeitar e tá seguindo. E às vezes a gente também acredita que não, se eu me colocar, as pessoas vão se chatear e pode acabar a amizade. Não, tá tudo continuando, vida seguindo. Ainda assim. A vida segue, né? Às vezes a pessoa E respeita mais a gente. Às vezes não. Ela respeita mais a gente porque quando a gente começa a falar, a gente coloca por borda. A gente coloca borda nas pessoas que antes elas não tinham, né? real isso. Ai, você sabe que um amigo meu há muito tempo atrás, ele era assim, ele engolia muito sapo. Você nem conhece ele. Hoje ele é conhecido como Deus, porque ele me faz aparecer para todo mundo no Instagram. Ele comia muito sapo, engolia muito sapo. E no seu caso, seu círculo de amigos reagiu bem, né? Mas no caso dele, quando ele resolveu fazer essa mudança, também depois de um encontro com o PNL, né? De começar a falar, de começar a colocar mais no mundo aquilo que pensa, as pessoas começam a achar estranho, né? E algumas pessoas começam a se afastar. Tá? Então eu tô falando disso aqui, Carla, porque eu acho que eu acho que essa é uma questão muito universal para mim, que pode ser universal, talvez seja a dor de uma outra pessoa. E aí muitas vezes quando as pessoas começam a se afastar, meio que a nossa mente diz assim, porra, mas eu tinha razão de não colocar aí, ó. As pessoas estão se distanciando de mim. Mas uma coisa importante que é de saber é o seguinte, se as pessoas começam a se afastar, no caso de Carla não foi o que aconteceu, mas se as pessoas começam a se afastar, o grande lance é que você começa a separar, na verdade, o joio do trigo. Aquelas pessoas que estavam ali apenas porque você não tinha borda e por isso estavam ali e muitas vezes te usavam, essa é a realidade, ultrapassavam todos os limites, lhe drenavam. E aquelas pessoas que estavam verdadeiramente ali porque gostavam de você, que eram pessoas com quem você podia contar e que no final das contas estão dispostas a reorganizar a relação. E que muitas vezes são essas pessoas que vão virar para você e vão dizer assim: Ô Carminha, você está muito melhor. Por Maria, você está muito melhor. Por Joana, você está muito melhor. Porque antigamente você não se posicionava. Hoje eu sei melhor com quem eu estou falando. Hoje eu sei melhor com quem eu estou lidando. Eu me sinto mais feliz porque hoje eu me sinto mais próxima de você porque agora eu sei. Então, esse movimento é um movimento de muita coragem. Por isso que eu perguntei nas relações de se colocar. Isso é muita coragem. Isso e no final das contas, no final do processo, a conta fecha. Porque ficam aquelas pessoas que verdadeiramente importam, né? Eu vou falar um negócio aqui que me veio à cabeça, Carla, eu vou dizer para você. Quando eu era jovem, eu era tão popular, né? Eu tava com 18, 19 anos, eu era tão popular, que eu me lembro que eu fiz um aniversário em uma pizzaria muito conhecida em Salvador. Alguns sempre me lembram disso. Que a gente pegou uma mesa gigante
E a gente tinha que... as pessoas entravam e depois saíam, entravam e depois saíam, porque entrava e saía gente. Eu me lembro que o meu aniversário foi mais ou menos umas 100 pessoas. Surreal isso. Surreal isso, né? E aquela época eu era um agradador. Eu não dizia aquilo que eu pensava. Eu escondia. Quando o jogo começou a virar, hoje em dia, se eu for fazer um aniversário, eu posso contar nos dedos das mãos. Eu traria umas 10 pessoas, no máximo. No máximo. Mas essas 5, 6, 7 pessoas que eu vou trazer para o meu aniversário, claro que vão vir outras, que são os acessórios, né? Marido, mulher, cachorro, né? Então, filho. Mas essas pessoas são pessoas com quem eu verdadeiramente posso contar. E quanto a gente não é verdadeiro, enquanto a gente não coloca a nossa verdade no mundo, o que acontece é que a gente não sabe na prática com quem que a gente pode contar. A gente não sabe na prática quem é que estaria ali verdadeiramente para segurar a alça do caixão. Como diria um amigo meu há muito tempo atrás, porque a gente não comprou o embate, então a gente não sabe qual é a relação que é verdadeira, qual é a corda verdadeiramente que nos liga às pessoas que verdadeiramente é firme, sabe? Então, enfim, enfim. É muito aprendizado. Né? É, eu lembrei agora também que teve uma vez, já tem uns 3 anos, que um coordenador falou para mim que, para ele, eu era uma incógnita. Porque realmente eu não me expressava, ele não conseguia saber o que é que eu pensava realmente. E eu só queria que ele me visse como, na época, disciplinada, porque eu não ficava contestando, batendo de frente. Ele falou, o Carla para mim é uma incógnita. E só agora fez sentido para mim. Por que que ele me enxergava dessa forma? Não me enxergava como uma pessoa tímida, que era o que eu não gostava, mas também eu não queria também passar essa imagem, né, de ser uma incógnita. E para ele acabei passando, e para outras pessoas que não chegaram para mim para externar, né, isso. Ele me falou. E é isso, quando você tem um bloqueio, ele vai te limitando, vai te podando, te impedindo de ser quem você realmente é. E não vou mais permitir que isso aconteça na minha vida, não. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Coisa boa. Você sabe que eu gosto de você, né? Você é uma pessoa legal. Sei. Diz aí pra mim. Se quer dizer mais alguma coisa pra essa audiência linda, diz aí pra mim. Uma coisa que você acha que as pessoas têm que levar pra casa aqui. Diante de tudo, assim, Você falou uma coisa muito bonita. Você disse assim... A minha vida agora é fazer com que outras pessoas não passem por isso. Eu vivo disso. Isso é... Então, diz pra mim, qual é a mensagem que você diria para essas pessoas? Qual o aprendizado e qual a mensagem? O que é que você tem para dizer para essas mulheres que nos seguem? Que é necessário que a gente se olhe, né? As pessoas precisam olhar para dentro, notar onde está doendo, o que é que incomoda. Não normalizar desconfortos, situações em que se sinta oprimida, que se sinta inibida. Não é normal. Não é normal. Então, como eu falei, a minha missão hoje é tirar essa venda dos olhos das pessoas. É fazer com que as mulheres enxerguem qual o seu bloqueio, qual é a sua dor, e se libertem, e desbloqueiem, e se abram para o novo,
porque tem muita coisa maravilhosa para se viver. E não, a gente não precisa viver em dor. Não precisa normalizar. Não precisa. É isso. É forte. Amanhã eu vou, de alguma forma, eu vou falar sobre isso, né? Porque você merece o amor, porque você merece ser amada. Às vezes a gente perde essa dimensão, que a gente merece o melhor da vida. E a gente vai aceitando migalhas. E o pior, a gente olha para essas migalhas que nós estamos nos permitindo e a gente valoriza aquilo. E prende aquilo. E essa prisão impede que a gente vá além. Não precisa ser assim como você mesmo está dizendo. A gente pode ir fundo dentro da gente, dominar a gente e acreditar que merece o melhor da vida, merece ser amada, merece amar, merece ser feliz. Então, amanhã eu quero falar sobre isso na live. Quero aproveitar, inclusive, e fazer um convite para vocês, agora formal, né? Porque enquanto você falava, eu estava pensando da live. E quero te agradecer, tá? Por você ter vindo aqui, por você colocar a tua história com franqueza. Eu acho sempre que quando a gente fala a nossa história, a gente domina a nossa história. Enquanto a gente não consegue falar da nossa história, a gente está sendo dominado por ela. Né? Então, o meu convite para você que está aqui é: olha para dentro de você, enfrenta as tuas histórias, tá? Isso é importante. Porque enquanto você não conseguir falar sobre o que aconteceu com você, o que aconteceu domina você. Então, por isso que eu dou parabéns de verdade para todas as meninas do meu curso que vêm aqui e que contam sua história. E, cara, em especial, eu acredito de verdade que o fundo do poço é a melhor formação para todo terapeuta. E quando você vê um terapeuta que o processo dele de construção, de formação enquanto terapeuta, né, porque ela fez um movimento, acontece em processo com a autodescoberta, a construção do auto-amor, o trabalhar o merecimento para esperar mais da vida. Você percebe congruência. E aí, então, se você tem uma situação assim na sua vida, procure essa mulher. Porque eu acredito que, justamente por ter ido lá, ela é capaz de ir lá e te ajudar a sair de lá. Tá bom? De verdade. Tá bom, Carla? Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Tá? E vamos junto. E amanhã eu quero você na minha live. Tá? Pode deixar. Amanhã a live sou só eu. Vai ser tipo, assim, 0 graus. Sabe? Mas você vai ver as labaredas pegando fogo, assim. Porque amanhã, meu amigo, eu vou fundo na minha própria história. Eu vou falar da minha própria história nos meus relacionamentos. Eu vou desenhar algumas coisas aqui. Enquanto eu estiver falando da minha história amanhã, você vai se conectar com a sua história. E eu acredito que essa live vai ser muito terapêutica, porque você vai ter a oportunidade de ressignificar processos para perceber que talvez você mereça mais do que você tem se permitido hoje nas relações. Então, eu tô falando com você, parece que eu tô falando com o cara, não, eu tô falando com você que tá aí do outro lado, que tá me ouvindo, tá bom? Você merece mais, tá? Inclusive, amanhã também eu tenho uma novidade para vocês. Grave esse nome, Você Merece Mais, tá? Eu tenho uma novidade para você com esse nomezinho, tá bom? Obrigado, Carlinha, tá bom? Obrigado. Vou parar de falar. Peguem essa live aqui, ó. Agora não, porque já tá indo. Vai lá no feed, quando eu salvar ela, vai ficar 48 horas. Compartilha, marca as pessoas
As pessoas estão precisando ouvir coisas como essa, tá? Para se transformarem em agentes de cura do mundo, para se cuidar, para poder se transformar. As pessoas estão precisando ouvir coisas como essa, tá? De verdade. Beijo e cheiro. Tchau, tchau, Carlinhos. Sim. Tchau, Tchau, tchau. tchau.